Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra online do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano, dentro do projeto Amave, Amigos do Meio Ambiente e da Vida. Serão breves palavras para tratarmos sobre o desafio ético-moral do ser humano, espiritismo e ecologia. Vamos aqui também fazer um breve balanço do que foram as atividades da Amave ao longo do ano de 2022. Sim, fizemos já um bocadinho. Ainda tem muito o que fazer, mas já temos aí uma série de ações, de resultados muito positivos a serem apresentados. Vamos trazer aqui brevemente um contexto, trazendo algumas vozes da espiritualidade, porque sim, a Amave sempre norteia-se na doutrina espírita, na obra básica de Kardec e na obra consagrada, na consagrada obra complementar da doutrina espírita. Então, por exemplo, Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, nos diz, nos conclama a fazer um exercício. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e homens. Por exemplo, como Francisco, o enviado do Cristo, que nos ensinou como nos relacionarmos de maneira fraterna com todo o conjunto da natureza, quando chamava a todos, literalmente todos, de irmão. Irmão Pedra, irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo, irmão Peixe, enfim, Francisco era a doçura e a fraternidade nas relações com todo o conjunto da vida. Joana de Ângeles, na mesma obra, não, em Encontro com a Paz e a Saúde, diz que, como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam na extinção pelo abuso de alguns povos, mediante a poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, dos mares, poluição dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Joana de Ângeles, uma psicóloga e uma verdadeira ecologista da espiritualidade, que pelas mãos consagradas de Divaldo Franco, nos traz uma série de recomendações, de advertências sobre a nossa atitude em relação à criação divina, concentrada aqui nesse nosso pequeno planetinha azul. Ainda aqui trazendo para o jogo Kardec, na obra Gênese, ele diz que o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Está lá em A Gênese. É o codificador apontando o orgulho como um grande empecilho na nossa relação para com a natureza, em especial para com os animais, como ele bem fala aqui neste trecho. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, nos diz que, desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo reúnem-se pedras e arbustos. O exemplo do estábulo é lindo demais. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Altamente simbólico que o Cristo, comemoramos o Natal alguns dias atrás, é altamente emblemático, simbólico que o Cristo tenha escolhido a manjedoura. Simplicidade, representatividade, inclusividade, abrangência, onde todos os reinos se fizeram ali representados para acolher o mestre.
Meus amigos, a nossa responsabilidade diante de tudo isso que está aí, nesse contexto do mundo hoje. Lá no grupo de estudos da AMAV, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, estamos a estudar a obra de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. André Trigueiro fala, em determinada altura, que, segundo o historiador escocês Niall Ferguson, 100 bilhões de seres humanos já nasceram na Terra desde o aparecimento do primeiro hominídeo. Os que estão vivos hoje representam um pouco mais de 6% desse contingente. É justamente esse grupo, no qual eu e você estamos inseridos, que terá a enorme responsabilidade de realizar as escolhas mais importantes da história da humanidade. Não há dúvida de que estamos à altura do desafio. A pergunta fundamental é: estamos realmente interessados em enfrentá-lo? Se não estivermos tão interessados assim, o que é que está nos impedindo de nos movimentar em direção a uma relação cristã, efetivamente cristã, para com todo o conjunto da vida, da natureza e dos reinos da vida no planeta Terra? Seria ignorância? É difícil que seja ignorância com tanta informação à distância de 2, 3 cliques de nossos corações e mentes. Seria indiferença? Mas como a indiferença? Como sermos indiferentes? Por exemplo, vou pegar aqui poucos públicos para não alongar muito. Como poderíamos ser indiferentes ao contingente cada vez maior de pessoas que hoje são os chamados refugiados climáticos, que necessitam abandonar as suas zonas de habitação, os seus países, as suas cidades, por conta de eventos climáticos extremos, que muitas vezes não são provocados por eles, e sim pelas emissões gasosas, por toda a pegada ecológica suja que o mundo desenvolvido e em desenvolvimento tem emitido atualmente. Indiferença? Como é que podemos ser indiferentes a isso? Como é que poderíamos ser indiferentes a bilhões ou trilhões de irmãos, como Francisco nos diz? Todos amamos Francisco e não nos apercebemos da simbologia, da profundidade do conceito que ele aplica quando chama todo mundo de irmão? Como sermos indiferentes, então, aos bilhões ou trilhões de irmãos que anualmente são exterminados para a satisfação de nossas necessidades alimentares, de divertimento, de cosmética, de roupas e por aí vai? Como prosseguirmos com essa indiferença? Bem, o consumidor é o rei. Mas que rei é esse? Que rei é esse? Podemos nos tornar um rei muito melhor. Podemos nos tornar consumidores, reis, absolutamente conscientes do que estamos fazendo para com o mundo, para com todo o quociente da vida no planeta e para nós mesmos, porque, afinal de contas, amigos e amigas, tudo o que estamos fazendo em termos de degradação retorna para nós. Retorna. Seja material, seja social, seja politicamente, seja ambientalmente, seja emocionalmente, seja psicológica, seja espiritualmente. A lei do retorno existe em todos os aspectos e não podemos negá-la. Nesse momento, é impossível não percebê-la. Importante aqui, nessa nossa breve fala, comentar sobre o caráter progressista, evolucionista, progressivo da nossa querida doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Ele mesmo, inúmeras vezes, nos dá o caminho das pedras, dizendo que precisamos caminhar, precisamos evoluir, acompanhar ciência, filosofia, dialogar com todas as áreas que acrescentem conhecimento e positividade, amorosidade, solidariedade, fraternidade às nossas condições existenciais humanas.
Diz Kardec na Gênese que um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Amigos e amigas, o verde, a paz, a fraternidade que deveria ser a pauta das nossas relações humanos, não humanos, meio ambiente, de uma maneira ou de outra elas avançaram. O conjunto de conhecimentos nesse sentido cresce de maneira exponencial. Evoluíram, então, estas questões todas. E nós, espíritas, estamos evoluindo também? Estamos progredindo para e passo com a ciência, com a filosofia, com a sociologia, com a economia, enfim. Estamos progredindo de maneira multidisciplinar, como nos apontou Kardec. É inegável que Kardec apontou o caminho do progresso. E, por consequência, da atualização. Não se trata de mudar a doutrina espírita. Absolutamente não. Mas fazer como Kardec sinaliza de maneira expressa, escrita na obra dele. Caminhar junto com as revelações, as descobertas, o conhecimento que vai progredindo ao longo do tempo. Amigos, fazendo aqui um breve balanço, depois dessas palavras importantes sobre espiritismo e ecologia e a nossa atitude espíritas e também não espíritas frente a todo o cenário que estamos aí enfrentando, chegou o momento de fazer um breve comentário sobre as atividades que ao longo do ano de 2022 os amigos do meio ambiente da vida, o querido time da AMAVE, dentro do Instituto Espírita Amigo Germano, levaram a efeito. Um trabalho de perseverança, de humildade, de esforço, de dificuldade, sim, mas um trabalho que temos a convicção está absolutamente dentro dos trilhos. Está com o GPS perfeitamente calibrado com os ensinamentos mais radicais do Cristo e de seus enviados, como, por exemplo, Francisco de Assis. Então, ao longo do ano, trabalhamos muito com a divulgação científica, filosófica e literária, e, para isso, dezenas e dezenas de dicas do amigo Germano, dicas de leitura, de documentários, de filmes, uma quantidade muito grande de podcasts do Germano, sempre trazendo questões importantes para a nossa reflexão, profundamente embasadas na doutrina espírita. Sim! Então, foram dois instrumentos que levaram a mensagem muito longe, que o grupo da AMAVE deseja levar, estimulando reflexões e mudanças no coração e na mente de todos. Também, uma grande alegria dentro do Instituto Espírita Amigo Germano, uma série de atitudes bastante simplórias, mas muito efetivas, como, por exemplo, a coleta seletiva, que também acontece no âmbito da escola. Da mesma forma, neste ano de 2022, como, aliás, falam muitas vozes da espiritualidade, e o próprio Kardec sinaliza essa relação importante que devemos ter para com todos os irmãos de caminhada evolutiva, inclusive os nossos irmãos animais. Nós, ao longo do ano, promovemos
dezenas de radiações para dezenas de irmãos animais enfermos e também para seus tutores. Seguiremos trabalhando nisso ao longo deste ano de 2023. Fique ligado nas redes sociais do Amigo Germano, siga o Amigo Germano nas redes sociais para que você fique por dentro disso e para que também você tenha acesso, use os recursos da espiritualidade para todos, para o seu animalzinho, para você mesmo, para todos. Afinal de contas, estamos todos vivendo sob o mesmo teto planetário. Também, ao longo do ano, para nossa alegria, tivemos 12 encontros, se não me falha a memória, encontros de estudos, mas gostamos de chamar de encontro de partilhas sobre o espiritismo, a ecologia, o meio ambiente, e esse trabalho será retomado, se Deus quiser, em 2023, com o foco na obra, no estudo da obra de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Também fique ligado aqui nas redes sociais do Amigo Germano, porque você pode entrar nesse grupo a qualquer momento. E digo, é um grupo que, além de compartilhar conhecimentos, compartilha emoções. Quem estudou, quem esteve conosco ao longo desse ano, de 2022, nos grupos de estudos, sabe muito bem do que estou falando. Momentos de grande emoção, de grande gratidão a Deus, a Jesus, por toda a vida que nos é presenteada, e momentos de profunda preocupação, profunda reflexão e proposição de medidas que venham a reconstruir as nossas relações com o meio ambiente, com o reino vegetal e com o reino animal. Também, amigos, na escola, as hortas, a criançada colocou as mãos à massa na terra, plantando legumes, verduras, envolvendo-se, reconectando-se com a natureza, percebendo a plantinha que cresce, percebendo como é bonita essa relação do semear, do ver crescer e do colher e do alimentar-se com aquele fruto. Um fruto pleno de paz, um fruto onde não houve nenhuma necessidade de extermínio animal para que uma belíssima salada fosse servida para toda a turminha na escola do Amigo Germano. As composteiras também, a criançada aprendeu a mexer com compostagem, foi bacana demais, demais. Muitos projetos estão a caminho, muita coisa está sendo desenhada, temos desafios grandes para 2023, por exemplo, dentro da cozinha da escola ou da cozinha do Instituto Espírita, em relação às ações sociais, otimizando o uso de alimentos, de embalagens, estimulando, vamos tentar, né? Vamos fazer força para isso, estimular feiras de consumo sustentável, estimulando, motivando o giro da economia circular, que é muito importante também e que reduz a pegada ecológica tremendamente. Então, caros amigos e amigas, esse é o recado do time da AMAV, dos Amigos do Meio Ambiente e da Vida para esse ano de 2023, convidando a todos, sem exceção, e também quem não for espírita, não tem problema nenhum, somos todos irmãos nessa caminhada. Convidando a todos para o trabalho, mas aquele trabalho abaixo das nuvens, aquele trabalho que toma conta dos centros espíritas, dos templos, das igrejas, dos terreiros de Umbanda, seja de onde for, das escolas, das praças, das famílias, dos centros comunitários, aquele trabalho que significa tornar concreto o que se aprende na doutrina espírita, o que se aprende com esta revisita ao cristianismo, que é o que Kardec codificou e propôs como sendo a doutrina espírita. Então fica o nosso convite, engaje-se na Casa Espírita, nos procure aqui, junte-se a nós no Instituto Espírita Amigo Germano, movimente-se, procure ações ativistas pelo meio ambiente, pela vida, na sua igreja, na sua escola, no edifício onde você mora, na sua rua, enfim.
convite ao movimento. Uma andorinha só não faz verão, meus amigos. Então, a importância do movimento espírita continuar, promover, melhor dizendo, um diálogo cada vez mais estreito, e esse é um dos objetivos da AMAV também, com outros credos, com outras filosofias, trazendo para o jogo do trabalho na casa espírita a juventude. Cadê a juventude? Trazendo os negros e os índios. Onde estão os negros e os índios nas casas espíritas? Trazendo a diversidade de gênero. Onde está o acolhimento nas casas espíritas aos irmãos que sofrem por conta de questões de gênero? Engajando-nos nos movimentos ativistas mundo afora. Trabalho é o que não falta. Movimentos ativistas pacíficos que prezem por uma relação amorosa, fraterna, gentil para com todos, sem exceção alguma. Então, amigos e amigas, fica o convite a todos, sigam-nos pelas redes sociais. Fica aqui também um alerta muito importante de que temos muito pouco tempo para essa tomada de consciência e para a promoção de mudanças nas nossas relações para com a natureza, para com o reino vegetal e para com o sofrido reino animal. Respeito ao ritmo de cada um nessas mudanças. Claro que sim. Esse respeito é absolutamente fundamental. Ninguém obriga ninguém a nada. Porém, o relógio cósmico corre numa velocidade alucinante. Então fica aqui o convite, respeitando o ritmo, claro, de cada um, para que aceleremos um bocadinho mais esta tomada de consciência. Buscando de forma destemida informação, ciência, filosofia, religião, todas elas muito bem representadas dentro da doutrina espírita, mas dialogando ao mesmo tempo com toda a fonte imensa de conhecimentos que existem mundo afora. Então, esse é o convite. Junte-se a nós para esse trabalho lindo dentro do movimento espírita, que é um trabalho que existe também acima das nuvens. É um trabalho transcendental de evolução pessoal, moral, ética, filosófica, profunda. Mas também precisa ser um trabalho abaixo das nuvens. Um trabalho aqui no terra a terra, um trabalho aqui na materialidade do planeta Terra, nas coisas concretas do planeta Terra, claro, sem perder de vista jamais a nossa vida imortal de espíritos. Nossa vida espiritual acontece em 2 mundos. Precisamos cuidar de todos os mundos pelos quais estamos transitando. A começar por este concreto planeta Terra que tanto sofre atualmente. Então, obrigado a todos pela paciência. Fica o convite, fica um grande abraço a todos, os votos de um grande ano de 2023, pleno de reflexões e pleno de mudanças nas nossas relações para com a natureza e para com todo o conjunto da criação. Até a próxima.